Boa tarde a todos e a todas. Convido os vereadores que tomem seus assentos. Tendo o número regimental de vereadores, declaro aberta a presente sessão ordinária, aqui no bairro Operário, aqui na ACOF. Quero já fazer uma saudação à Associação de Moradores aqui, gentilmente cedeu aí a gente, no sentido de contribuir para o nosso projeto de descentralizar o parlamento. Coloco em apreciação, senhores vereadores, as atas de número 4.161 e 4.162. Votação no sistema antigo. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários levantes. Aprovado por unanimidade. Convido de imediato o primeiro secretário, vereador João Paulo, para que faça a leitura da correspondência recebida. Boa noite a todos. Requerimento, em conformidade com o artigo 12, parágrafo 3º do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, solicito o afastamento de minhas atividades parlamentares no período de 1º de novembro a 17 de novembro para tratar de assuntos particulares. Assina o vereador Paulo Tigre. E o ofício 365, assinado pelo presidente dessa casa, vereador Victor, que encaminhado foi ao vereador José Sadi Santos, na qualidade de presidente desse legislativo. Venho muito respeitosamente à vossa presença, com a finalidade de convocá-lo para assumir a titularidade na Casa Legislativa de 1º a 17 de novembro do ano em curso, tendo em vista que o vereador Paulo Tigre se licenciou. Como já feito a leitura, o primeiro suplente da bancada do MDB, vereador Sadi, já assumiu as funções. Fica à disposição, senhores vereadores e senhora vereadora. Ofício 467, 2018, Gabinete do Prefeito, assinado pelo prefeito em exercício, José Roberto dos Santos. Excelentíssimo senhor presidente, vimos pelo presente em atenção ao pedido de informação 39 de 2018, de autoria da vereadora Sandra Hort, apresentar a resposta conforme documento em anexo, sendo que tínhamos para o momento, nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos. E acusamos o recebimento. Referente ao pedido de informação 39 de 2018 da vereadora Sandra, e fica à disposição, senhores vereadores e a senhora vereadora. Deseja cópia? Ok. Será providenciada uma cópia à vereadora autora. Segue a leitura. As indicações dos vereadores GR, de número 759 e 760, e do vereador Max, de 761 até 764. Ok. As indicações dos senhores vereadores serão remetidas ao Executivo. Ofício circular número 11 de 2018, assinado pela secretária municipal de Educação e Cultura, senhora Simone Daisy Schneider. Secretária municipal de Educação e Cultura, juntamente com o NEJAD, convida a Vossa Senhoria para a solenidade de formatura dos alunos concluintes do ensino fundamental e médio dos exames supletivos do segundo semestre de 2018, a qual ocorrerá no dia 8 de novembro, às 19 horas, na Escola Borges de Medeiros. Ok, acusamos o recebimento e todos estão convidados para a solenidade de conclusão, né, dos alunos do ensino fundamental do NEJAD, na próxima quinta-feira, às 19 horas, na Escola Borges de Medeiros. Ofício 036, este assinado pelo secretário da SEDETUR, senhor Henrique Shows. Excelentíssimo senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, solicitamos a cedência do plenário da Câmara Municipal de Vereadores no dia 8 de novembro, no horário das 18h30 às 21h, para a palestra de sensibilização do projeto Empreendedorismo Criativo. O mesmo trata-se de um projeto que visa ampliar a gestão de microempreendedores individuais, ambulantes e pequenos negócios relacionados com os setores de gastronomia e turismo, a fim de incrementar renda e ampliar a qualidade do setor do turismo local. O projeto será desenvolvido pela Universidade Fevale nos cursos de Administração, Gastronomia e Turismo, como projeto de extensão, ou seja, sem custos para os participantes e para a Prefeitura Municipal. Será necessário o uso de microfone e de projetor. Ok. Será disponibilizado a estrutura necessária. Aqui temos um convite para a festa da família. Venha prestigiar
dia 7 de novembro de 2018, na próxima quarta-feira, às 19 horas, na Escola Borges de Medeiros, com as atrações a Banda Marcial, Dança Educação, Coral Vozes em Canto, a apresentação dos alunos e a participação especial da dupla Lucas e Felipe. Ok, usamos o recebimento e fica à disposição dos senhores vereadores e da senhora vereadora. Ofício 389, de 2018, da Câmara Municipal de Campo Bom. Excelentíssimo senhor José Roberto dos Santos, vice-prefeito municipal e prefeito em exercício. Ao comentar Vossa Excelência, servimos-nos do presente para encaminhar as proposições dos vereadores mirins do ano de 2018, projeto esse desenvolvido pelo Poder Legislativo de Campo Bom. O projeto da Câmara de Vereadores mirins, no ano de 2018, contou com atividades desde março do ano corrente. Após a escolha dos alunos pelas escolas, um treinamento prévio foi realizado e, posteriormente, aconteceu a diplomação dos vereadores mirins e a eleição da mesa diretora. As sessões ordinárias, com manifestações dos parlamentares mirins e votações dos projetos envolvidos por eles, foram assim realizadas em maio e outubro. As matérias foram apresentadas, deliberadas e aprovadas por unanimidade pela Câmara de Vereadores mirim de Campo Bom. Solicitamos pelo presente que Vossa Excelência tome as medidas que julgar oportunas para que as proposições em anexo sejam colocadas em prática por representar os anseios desses jovens cidadãos. Assina esse ofício todos os vereadores da Câmara de Campo Bom. Comunicar aos colegas vereadores e a colega vereadora que na próxima sexta-feira, às 11 horas da manhã, estaremos no gabinete do prefeito, estaremos sendo recebidos, todos os vereadores e a senhora vereadora estar convidada, juntamente com os vereadores mirins, para entregar de forma oficial toda a produção legislativa que eles tiveram nas duas sessões, a de março e a de outubro. As indicações, os requerimentos, projetos de lei que eles encaminharam e que a gente firmou um compromisso com o Executivo de estar recebendo. É uma valorização do trabalho feito pela garotada, que foram eleitos nas escolas e que desempenharam suas funções no Legislativo mirim. Esse projeto, esse ano, a gente deu início a ele e com certeza nos próximos anos ele estará se aprimorando mais. E é um resgate da importância que tem a participação dos jovens, dos meninos e das meninas, levando para o Legislativo os seus anseios, as demandas lá da sua comunidade, da sua escola, do seu bairro. E nesta forma nós estaremos encaminhando, no caso ao vice-prefeito, prefeito em exercício, José Roberto Santos Beto. Todos estão convidados. Encerrada a leitura da correspondência recebida, passamos de imediato para o grande expediente. Primeiro vereador, o vereador João Paulo, do MDB. Senhor presidente, meus colegas vereadores, colega vereadora, uma saudação nessa noite à imprensa que nos acompanha, à Rádio Cinderela, ao jornal A Gazeta, e uma saudação muito especial aos líderes comunitários e à assistência aqui do bairro Operária. Também fazer a saudação em nome do Executivo, no nome do secretário João Carlos, o JC, saudar aqueles que possam estar acompanhando essa sessão também pela nossa TV Câmara. Sempre que nós, vereadores, temos a oportunidade de participar dessas sessões centralizadas, acho que é de costume saudar, parabenizar a mesa, o presidente, por tornar isso uma atividade que virou corriqueira. Temos essa atividade que já passou aí por diversos bairros, hoje tendo a oportunidade de estar aqui na Operária. Isso é importante, eu sempre friso, que nem sempre as pessoas que estão nos bairros podem se deslocar às 18h30 até a nossa casa, a Casa Legislativa, e é importante a participação das pessoas. Eu acho que cada vez mais nós vivemos um momento em que as pessoas estão conversando mais de política, estão debatendo mais política e principalmente estão prestando atenção
mais no que nós estamos vivendo na nossa política, seja no Brasil ou na nossa cidade, no nosso estado. E isso é importante, que cada vez mais as pessoas possam estar acompanhando as atividades, seja do Poder Legislativo, que é mais fácil de acompanhar, também do Poder Executivo, e também, assim, olhar para o Estado, na Assembleia, acompanhar aquilo que acontece no nosso Congresso Federal, seja na Câmara, seja no Senado. E acredito que essa é uma ferramenta, essa descentralização, é uma ferramenta muito importante para ficar mais próximo de vocês e que vocês possam também, mais de perto, acompanhar o trabalho desses 11 vereadores que nós temos na nossa cidade. Não poderia deixar de vir registrar aqui nessa noite de um carinho que eu tenho pelo bairro Operário. Não sou filho desse chão, como o Thiago, como o Milico, não sei se mais algum, mas que eu me lembre são esses, mas tenho um grande carinho que aqui tive uma oportunidade de realizar um trabalho na unidade de saúde e até, inclusive, nesse centro, fazer diversas atividades de capacitação na saúde bucal e outras atividades que nós tivemos a oportunidade de estar realizando, e sempre mantivemos um bom vínculo com a comunidade aqui do bairro Operária, na qual deixamos um grande abraço, aproveitar essa fala aqui também para colocar o nosso gabinete à disposição, sempre que podemos, também passamos aqui pelo bairro, temos pessoas que ainda fazem parte do back do nosso mandato, então aqui no bairro, e a gente tem um carinho muito grande, deixar um grande abraço a todos vocês, e que o gabinete do vereador João Paulo está à disposição não só para o bairro Operário, mas também, e que nós possamos continuar acompanhando de perto as atividades do Legislativo, do Executivo, e cada vez mais debatendo política, que a gente viu pós-eleição, como hoje na televisão, no jornal, na internet e o advento das redes sociais facilitou. Me chamou muita atenção o final de semana em que também, caso do feriadão, as famílias reunidas, debatendo sobre as nomeações dos ministros. Olha, eu tenho 30 anos e poucas vezes eu vi famílias em finais de semana debatendo sobre nomeação de ministro. Quem dera que soubesse o nome de algum ministro em algum momento. Então eu acredito que nós estamos avançando. Aqui, claro, cabe uma crítica, um elogio ao nome proposto, tudo bem. Mas eu acho que o mais importante é que as pessoas estão se inteirando, as pessoas estão se informando. E isso é positivo, seja para criticar ou seja para elogiar. Isso a gente tem numa luzinha no fim do túnel, acesa, acreditando que nós vamos conseguir melhorar as coisas, andar num caminho melhor, seja na nossa cidade, no nosso país. Serão isso minhas palavras, uma boa noite a todos. Próximo vereador inscrito, vereador Jocely, PTB. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, assistência presente nessa noite, os internautas, a imprensa, a todos, meu boa tarde, o meu boa noite. Estamos aqui, na verdade, numa sessão diferenciada das que são realizadas na Câmara de Vereadores, porque neste ano, pela essa mesa, presidida pelo Vitor, nós estamos hoje completando a 4ª visita às associações de bairros. E nessa noite coube aqui na Grande Operária, na Casa Popular da Grande Operária, onde que é presidida pela minha amiga, ex-colega, a Nádia. E comadre também, né, Nádia? E nessa noite também citar a presença do vereador Sadi, que está fazendo o seu papel, ocupando o seu espaço nessa casa, nessa tarde, nessa noite. Seja bem-vindo, Sadi, bom trabalho. E para nós é um motivo de satisfação poder estar aqui, mais próximo da população, relatando os nossos trabalhos, relatando aquilo que a gente vem desenvolvendo na Câmara de Vereadores. E nessa noite eu quero, de maneira específica, tratar de um assunto, a qual nós temos, este ano, tomado frente
temos o apoio da Câmara de Vereadores, e é algo que tem assolado de maneira muitas famílias de todo o nosso Rio Grande, do país, mas não diferente em Campo Bom. Nós estamos vivendo um período diferenciado, onde a população tem enfrentado cada dia mais a falta de oportunidade de trabalho, de geração de emprego, onde que eu sempre tenho falado que um desempregado, na verdade, uma família toda sofre porque falta condições de buscar a sua alimentação, de buscar o seu remédio, de pagar o aluguel, enfim, as despesas mais triviais, a população, de uma maneira geral, quando é sofrida, quando é atacada pelo desemprego, ela sofre. Mas nós temos trabalhado numa outra também mazela, que geralmente tem sido assim. Os problemas acontecem financeiros, seja no governo federal, seja no estadual e também no municipal, mas via de regra quem paga é a população. E eu estou me referindo aqui à questão do INSS. Nós temos sentido, e eu tenho andado pela cidade toda, operária também não foge disso, a gente tem encontrado inúmeras pessoas, inúmeras famílias que nos relatam a mesma coisa. E este é um problema que não é novo, já vem do outro mandato do vereador Jocely, nós levantamos essa bandeira e dessa vez estamos fazendo também. Estamos convocando, estamos convocando o INSS a ir na Câmara de Vereadores. Tentamos por 2, 3 vezes, e a Câmara tem sido parceira, o staff da Câmara tem procurado, tem mandado e-mail, mas o INSS parece que está fugindo da sua responsabilidade de ir na casa do povo e falar para nós vereadores e através de nós para a população de um assunto que tem trazido inúmeros problemas. Como eu disse, não é estranho para nós que sempre a corda estoura no lado mais fraco. Você quando assina a carteira, eu quando assinei a minha carteira com 12 anos de idade, nunca foi perguntado para mim, nem para um dos senhores, se você quer pagar o INSS. Assinou a carteira, está pagando. Mas não é diferente, e não é estranho para mim, pelo menos me parece estranho, quando você procura os teus direitos, você não encontra eles. Nós temos acompanhado famílias desesperadas, de pessoas praticamente inválidas, para não dizer inválida, numa cama, aonde que a sua esposa lhe dá banho com um paninho daqueles de cheiro, pano umedecido, porque ele não consegue se mexer na cama. Mas pasmem os senhores, não está conseguindo o seu auxílio-doença. E assim a gente tem acompanhado inúmeras pessoas acidentadas. Eu encontrei um rapaz esse fim de semana, que ele para caminhar, ele vai empurrando uma cadeira, porque ele não tem andador, ele tem que ir empurrando uma cadeira. Já é a 3ª vez que ele procura o INSS e não consegue o seu auxílio-doença. E daí, eles dizem assim, não, você procura o advogado, vai procurar um advogado e coloca na justiça. Mas para procurar um advogado, você tem que pagar um advogado. Via de regra, são os 2 primeiros meses, 3 primeiros meses, que você ganha, tem que pagar um advogado. Ainda mais quando você pega os seus atrasados, muitas vezes depois de um ano, sem recurso nenhum, sem ter dinheiro para buscar alimentação, sem ter dinheiro para pagar aluguel, sem ter dinheiro para tomar remédio, durante um ano, quando você recebe os atrasados, tem que dar 30% para um advogado. Mas você está pagando para buscar um direito que é seu. Você está pagando para buscar um direito que é seu, você não está pedindo favor, você não está pedindo esmola. E nós queremos ouvir dos seus diretores, dos diretores do INSS, o porquê que isso está acontecendo. O porquê que você vai lá com um laudo de um especialista dizendo que você está incapacitado para trabalhar. Chega lá um perito, que é um clínico geral, nem olha para ti e te manda embora, diz que você não está apto a receber o auxílio-doença. Nós queremos ouvir do INSS o que está acontecendo. Mas parece que estão fugindo da casa do povo. Pela 3ª, 4ª vez já estamos entrando de novo em contato. E eles sempre arrumam uma desculpa para não ir lá.
Mas nós vamos tentar mais um pouco. Caso contrário, já estou consultando um advogado para ver de que forma nós vamos obrigá-los a ir lá. Porque também dessa forma, nós não estamos pedindo um favor para que eles vá à Câmara de Vereadores. Nós, enquanto autoridade representada pela população, temos o direito de ouvir eles enquanto uma estatal federal. Vamos ver no que vai dar isso, mas nós vamos continuar lutando para que a população possa ser um pouco mais respeitada nos seus direitos. Entre tantos assuntos, em tantas brigas, tantas questões que a gente tem desenvolvido, essa é uma que eu queria colocar aqui para vocês, mas também estamos trabalhando em muitas frentes aqui dentro do município. Muitas vezes entendidos por uns, odiados por outros, mas não fomos para lá para agradar político, nem prefeito, e nem tampouco outros vereadores. Fomos para lá para representar a população de Campo Bom. E assim nós temos feito. Quebrando alguns ovos aqui, batendo um pouquinho ali, mas sempre na mesma postura. Levando as reivindicações da população para lá. Esse é o nosso papel e assim a gente tem feito na Câmara. Seriam essas minhas palavras. Aproveito esta oportunidade para colocar o meu gabinete, para colocar o meu assessor e para me colocar à disposição, não só dos senhores que estão aqui, mas também dos senhores que estão aqui, mas também dos senhores que estão nos ouvindo através da rádio, estão nos ouvindo através de todos os canais de comunicação da Câmara, também o bairro Operária, a gente se coloca aqui nessa tarde à disposição de vocês. Meu muito obrigado. Dando andamento ao grande expediente, próximo vereador inscrito, vereador Jair, do PP. Senhor presidente, colegas vereadores, assistência presente aqui nessa noite, uma saudação às lideranças comunitárias aqui da Grande Operária, os vários loteamentos. Em especial, quero saudar a Nádia, a Naná, uma liderança comunitária aqui do bairro Operário. É com carinho que a gente está aqui hoje na COF, Nádia. Saúdo também o Flavinho, meu colega de progressistas. Da mesma forma, saúdo a imprensa na figura do Mauri Spengler, do jornal A Gazeta, que sempre faz uma cobertura ampla das ações do Parlamento Campobonense. Da mesma forma, saúdo Zé Castro, Paulo Pereira, comunicador, que apresenta o programa Olho Vivo, líder de audiência na região, na nossa Rádio Cinderela, 810 AM. Saúdo ao Sadi, ao seu retorno ao Parlamento, uma alegria tê-lo aqui conosco hoje à noite. Saúdo também os nossos amigos lá do loteamento Aurora, que hoje deslocaram, estão todas as segundas-feiras, seu Alírio, seu Pretinho, acompanhando as sessões do Parlamento. É uma premiação, vereador presidente Victor, uma premiação de assiduidade, os dois levarão com certeza. Parabéns por acompanharem o trabalho dos vereadores na Câmara. Também quero saudar o meu irmão de fé, o Adão Celso, alegria tê-lo aqui conosco. Nós estamos indo na tribuna para destacar algumas ações que o nosso gabinete realizou, mas antes, porém, eu gostaria de agradecer ao prefeito Luciano Orsi, o vice-prefeito professor Beto, que está em exercício, em especial à Secretaria de Obras, pelo mutirão que fez com relação à iluminação pública em Campo Bom. Esse vereador fez vários pedidos com relação à iluminação em vários bairros da cidade de Campo Bom, mas muito especificamente ao Jardim do Sol, Santa Lúcia, Rio Branco, Paulista e 4 Colônias. E nós tivemos a grata satisfação que na semana passada uma equipe dos eletricistas terceirizados que a Prefeitura contratou fez um mutirão e acredito eu que 99% dos problemas com lâmpadas queimadas na cidade foram sanados. Aqui quero agradecer de público a administração municipal por esse pronto atendimento, não só nosso,
mas eu sei que vários vereadores encaminharam indicações e os pedidos foram atendidos. Quero aqui também salientar que na semana passada nós adentramos uma indicação à administração municipal no sentido de que estudasse a possibilidade de concluir esse trecho que existe na Avenida das Indústrias, um trecho de chão batido. A Avenida das Indústrias liga aqui próximo ao CEL, ao Centro de Educação, e desemboca próximo à antiga Subrasa. É um trecho curto de chão batido, onde no inverno é lama, buracos, e no verão a poeira. Nós estivemos reunidos com alguns moradores ali das adjacências dessa rua, e o pedido deles era no sentido de que a prefeitura, se não vai asfaltar, mas que calçasse com bloquetos. Já aliviaria a situação, porque eu até hoje, vereador Alexandre, não entendo o porquê desse trecho ser de chão batido. Dá no máximo 200 metros, e uma parte é de asfalto, o início é de asfalto aqui na Operária, e lá também, próximo a Superstar e Subrasa, é asfalto. Apenas um trecho no meio é de chão batido. Então estamos encaminhamos na verdade semana passada, esse pedido à administração municipal para que estude a possibilidade de asfalto ou calçamento com bloquetos. Também, da mesma forma, nós queremos agradecer de forma entusiástica a administração municipal pela cedência do Parque do Trabalhador na semana passada. O Clube de Desbravadores Gibraltar, aqui de Campo Bom, ligado à Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é dirigido pelo Juliano Polidoro, Juliano nos procurou para que Campo Bom pudesse sediar um campuri. O que é um campuri? Campuri é um acampamento de jovens adventistas que fazem parte do Clube de Desbravadores, alertando o seguinte: a maioria dos desbravadores não são adventistas. É aberto o clube a várias religiões. O importante é ser jovem, adolescente e querer participar do Clube de Desbravadores. Eles acampam, eles cantam, fazem ações sociais, fazem atividades esportivas, fazem atividades solidárias, e o Campuri é uma reunião de vários clubes de desbravadores da região, do estado, do país e às vezes até da América. Pois Campo Bom, de quinta a domingo, foi palco do primeiro Campuri da área 1, que trouxe por título Gideão, uma missão de coragem. E nós queremos agradecer à administração municipal que cedeu de forma graciosa o Parque do Trabalhador, onde ali mais de 1.000 jovens e adolescentes estiveram acampados nesses 4 dias, um evento magnífico, e aqui parabenizo os clubes de Campo Bom, na figura do Juliano Polidoro, Clube Gibraltar da Igreja Central de Campo Bom. Parabenizo o Juliano pela organização desse evento, e os pastores também da associação que ali estiveram. E eu comentava com o vereador Alexandre, os 4 dias tranquilos, não houve problema algum no parque, foi devolvido o parque totalmente limpo, assim como os clubes receberam, o Parque do Trabalhador foi devolvido. É importante esse agradecimento, porque reuniu desbravadores de várias cidades aqui da região, e conversando com muitos de fora que não conheciam a cidade, todos maravilhados com a estrutura de Campo Bom, com as ruas bem arborizadas, limpas, e a maioria deles, vereador João Paulo, elogiando Campo Bom pela educação, elogiando Campo Bom pela maneira como a cidade recebeu esse evento. Então nós queremos de público agradecer, e ressaltando que os desbravadores de Campo Bom, o Clube Gibraltar, está se preparando para um mega evento, um evento que vai reunir desbravadores da América Latina em janeiro na cidade de Barretos. O último encontro reuniu, me parece, 40.000 desbravadores.
A expectativa é de que 60 mil desbravadores estejam em Barretos em janeiro. E o Clube Gibraltar de Campo Bom, que é um clube ouro, clube referência em desbravadores no Brasil, estará presente lá com os nossos jovens e adolescentes. Fica aqui mais uma vez nosso agradecimento à Prefeitura. Da mesma forma, eu quero destacar aos ouvintes que nos acompanham de algo que está acontecendo e nós precisamos tomar uma providência urgente. Nós sabemos que está iniciando em Campo Bom o tratamento de esgoto. Só que, senhores e senhoras, se vocês tirarem um tempo para irem até o bairro Santa Lúcia, mais precisamente o Jardim do Sol e Jardim das Flores, vocês vão ficar estupefatos com o que a Corsan, na verdade a empresa terceirizada, está fazendo. O bairro Jardim do Sol virou uma zona conflagrada, uma zona, as ruas do Jardim do Sol parecem assim, vereador Alexandre, locais bombardeados de uma guerra. O asfalto de grande qualidade que Campo Bom possui foi por água abaixo. Eles abrem uma cratera de 2 metros de profundidade, no meio, um valo no meio de toda a rua, e depois começam a abrir valos em direção às casas. E o detalhe todo, meu caro Paulo Pereira, não é essa obra, é o acabamento. O valo normalmente é tapado com asfalto de 3ª, 4ª ou 5ª qualidade. E normalmente acontece o seguinte: o asfalto que eles colocam, 50% é mais alto que a rua, vira um quebra-mola em linha reta no meio da rua. Ou então os outros 50%, ele é mais baixo que a rua, fica assim. Eu estou encaminhando na semana que vem um requerimento para que o prefeito Luciano, e peço o apoio dos colegas vereadores pela aprovação, para que o prefeito Luciano notifique a Corsan e que haja fiscalização por parte da Corsan. Concluindo, colega. Nessa obra que eles estão fazendo. É de péssima qualidade. E o alerta, para concluir, senhor presidente, essa obra, ela vai avançar em direção aos demais bairros da cidade. Muito em breve estará aqui na Grande Operária. Precisamos tomar providências urgentes. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, vereadora Sandra. Presidente, pela ordem, queria um minuto regimental. Sim, foi citado. Até para aproveitar, vereador Jair, a sua contribuição, acho que um mês e pouco, estive acompanhando lá no 25 de julho, quando fecharam na Leão, e passei a tarde acompanhando, até o pessoal que estava prestando serviço estava meio insatisfeito com a nossa presença, a gente estava filmando, fazendo algumas fotos, né? Mas 2 dias depois já estava num buraco. E naquela vez fiz uma indicação, e o secretário Patrick me ligou, fizeram 12 notificações de locais, tanto na Leão quanto nas diversas ruas do bairro 25 de julho. E eles refizeram. Acredito que vai ser uma tônica agora daqui para frente. Nós vamos ter que fazer o nosso papel fiscalizador e cobrar realmente. E serei parceiro, já fiz essa indicação também, e acredito que toda essa casa vai começar a ouvir reivindicação nesse sentido, porque apressam muito o serviço, e me parece que o Patrick me deu essa explicação técnica, precisa dar o tempo para aquilo sentar, para a terra sentar, para aí poder fazer o capeamento asfáltico, senão ele realmente afunda. Temos que ficar de olho, mas com certeza serei parceiro nessa cobrança. Com a palavra a vereadora Sandra. Senhor presidente, colegas vereadores, a imprensa, as pessoas que nos acompanham pela internet, mas em especial a vocês que vieram participar conosco nessa sessão que acontece no bairro Operário. Eu gostaria de citar ao secretário JC, ao Marasca, ao Flavinho, seu Manuel, ao Clayson, o Marcos, a Edinha, o Severino e o Leandro, coordenador do CEL. Clayson,
Eu gostaria de deixar aqui, eu já estive falando contigo, mas a oportunidade de agradecer por todo o trabalho que tu vem realizando aqui pelo bairro e na Vila Nova e a dedicação que tu tem com as pessoas. É te agradecer e te parabenizar. O mundo precisa de mais pessoas como você. Parabéns para ti e para tua família. E a Naná, uma amiga querida, que lidera um grupo de mulheres aqui e se preocupa com todo o bairro. Naná, muito obrigada por nos receber na noite de hoje, aqui na casa de vocês, e agradecer a oportunidade. Eu tive o prazer de trabalhar no ano de 2017 no CEL e conhecer um pouco mais o bairro Operário e as pessoas deste bairro. E, sem dúvida, estar aqui eu tive momentos de muitas aprendizagens. Com o Leandro, com os funcionários do CEL, com as meninas do CRAS, que fazem um trabalho de muito esforço, de muita vontade de fazer a diferença. Então, parabenizar a ti, Leandro. Parabenizando a ti, parabenizo a todos os funcionários de lá e as meninas do CEL em nome da Lu, que fazem a diferença na vida das pessoas nesse bairro. E dizer que, enquanto eu estive ali, eu trabalhava com a hora do conto, que era contar histórias. E o bairro Operário, ele é um bairro cheio de histórias, de pessoas que fazem história. E como é bom a gente poder compartilhar aquilo que a gente sabe. E, em nome da Lise e da Cris, eu quero parabenizar as gurias pelas Arteiras do Céu, que é um trabalho realizado com as senhoras aqui do bairro na confecção de artesanato. E venho ao encontro para que seja uma renda para elas, mas eu acho que muito mais do que isso é a questão da autoestima, que hoje as pessoas estão tão carentes. É preciso acreditar mais nas pessoas, é preciso valorizar mais as pessoas. E, como o meu colega falou, a gente passou por um período de eleições e a política faz parte do nosso dia a dia. E já escolhidos os nossos representantes, eu desejo que a nossa cidade se reorganize a fim de atender com qualidade a comunidade de Campo Bom, seja na saúde, na segurança, na educação ou na infraestrutura. Desejo que o bairro Operária escreva muitas histórias de sucesso, como vem escrevendo, e que as pessoas que fazem parte deste bairro sintam-se acolhidas por todos nós, vereadores de Campo Bom, e que saibam que cada um que precisar, eu coloco à disposição o meu gabinete para auxiliar, para ouvir, para encaminhar as demandas, para atendê-los. Podem ter certeza. As pessoas precisam ser mais ouvidas. As pessoas precisam dizer mais do que pensam. E a gente viu esse final de semana a redação do Enem tinha como tema a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. A gente sabe que a internet hoje é talvez um dos principais meios de comunicação. E as pessoas se afastam tanto umas das outras, de vínculo social, e se apegam tanto a vínculos virtuais. E nós, enquanto campobonenses, nós precisamos que a gestão pública, que a administração, que as coisas aconteçam muito mais do que fotos e fatos em redes sociais. Que as pessoas enxerguem, que as pessoas vivam intensamente as coisas que aqui acontecem. E desejo que tenham uma boa noite, com todo o meu carinho, com todo o meu respeito, a todos que nos acompanham, a todos vocês que vieram na noite de hoje. Muito obrigada. Eram essas minhas palavras, senhor presidente. Próximo vereador, vereador Tiago. Senhor presidente, nobres colegas,
a imprensa presente nessa noite, Jornal A Gazeta, a Rádio Cinderela, em nome da Naná, presidente da Associação de Moradores aqui da Operária, eu saúdo a todos presentes. Meu muito boa noite. Estar nesta casa aqui, nesse espaço, é uma honra para mim. Me lembra muitos anos de luta, muita história que esse bairro carrega. Eu que sempre deixei muito claro a história da minha militância política, que iniciou lá na minha juventude, dentro da escola, fazendo parte do Grêmio Estudantil, mas foi nesse bairro aqui que eu aprendi a fazer política de verdade. Seja no meu local de trabalho, eu trabalhava aqui na empresa Inject, 12 anos trabalhando ali, me desliguei o ano passado dessa empresa, então 12 anos trabalhando aqui no bairro, e também participamos lá em 2006, eu tinha 18 anos, a gente concorreu à Associação de Moradores aqui do bairro. Tá aí meus colegas, o Miltinho, né, que também fez parte daquela luta naquele momento. Naquele período, lá por volta de 2006, a gente concorreu com outra chapa. Perdemos por 10 votos, né, Milton? 10 votos. Para mim era uma novidade a luta comunitária. Eu gostei, a gente esperou os próximos 2 anos e concorremos de novo. E saímos vitoriosos. Ali naquela gestão eu vejo aqui o Miltinho, que era o meu presidente, o Marquinhos, que está aqui presente também, o Dé Manteiga, que eu vi chegar e também fez parte da nossa direção naquele momento. Então, foi uma história bem bonita. A gente venceu as eleições e começamos um trabalho, nós não tínhamos sede. Então, logo em 2009, a gente recebeu essa sede aqui da Associação de Moradores. Uma luta que não foi muito simples, porque enquanto que a gente lutava por uma sede própria para a COF, Associação de Moradores, aqui nesse espaço moravam centenas de famílias que não tinham aonde morar, moravam aqui, aonde hoje é a nossa sede. Então, a gente estava num dilema bem difícil. A nossa sede tinha sido tirada para ser construída aqui, nesse espaço. E nós queríamos a sede, porém nós não queríamos que as 200 famílias que moravam aqui, que seus filhos estudavam aqui na frente, fosse despejado assim da noite para o dia. Então nós estávamos nesse dilema, queríamos a sede, mas não queríamos que aquelas famílias fossem despejadas daquela forma. Enfim, a sede foi construída, está aqui essa linda sede, e de lá para cá muitas lutas a gente fez. Um trabalho voluntário de toda aquela equipe, a gente tinha aqui advogados atendendo aqui, né, Milton? Sessões de cinema a gente fazia aqui, tinha teatro, né, Marquinhos, capoeira, dança, a tradicional festa das crianças que iniciou lá na nossa gestão. Enfim, foi uma luta de voluntários que deu um ânimo redobrado para o nosso bairro. Depois a gente teve a honra de passar o bastão para a Naná, que hoje é presidente. Foi quando eu saí aqui do bairro, então me sinto muito bem representado pelo mandato da Naná. Todo o trabalho que ela vem fazendo, continuando, tendo ideias novas, que não é fácil, a gente teve que conquistar. A gente recebeu o prédio, mas nós não tínhamos nada. A gente teve que conquistar os freezer, conquistar as cadeiras, fazer as mesas, ajustar as churrasqueiras. Tudo isso a gente teve que fazer sozinho. A cancha de bocha, que agora está sendo restaurada aí, depois de muita luta, né, Naná? Então, assim, são lembranças que eu tenho muito orgulho de dizer que fiz parte disso e que sinto que tá continuando essa luta do bairro, que é muito... A galera aqui do nosso bairro, ela é muito unida. Assim como outros bairros também. Mas a Operária é grande. Junto o Esperança e o Presidente Vargas, é o maior colégio eleitoral da nossa cidade. Então isso representa uma força da comunidade muito grande. Então tem outras lutas a se formar, né, e valorizar os nossos espaços. Nós temos aqui a Associação dos Artesãos aqui da Operária, que a Naná também faz parte, que faz um lindo trabalho, e não é de hoje, é de bastante tempo, e continua fazendo esse trabalho. E ela sabe melhor do que eu quanto que eu valorizo. A minha mãe fez parte da Associação dos Artesãos lá junto com ela. Acho que a gente precisa valorizar mais esse espaço da COF, valorizar mais esse espaço. A gente estava olhando aqui,
saiam para a rua e olha, é uma quadra inteira que precisa ser melhor utilizada, esse espaço. Valorizar a sede da Vila Nova, que também faz parte da grande operária, que passa por diversas dificuldades, né, Cláudio? Então tem que valorizar aquele espaço. O CEL, que já foi citado aqui, que está aqui o Leandro, que coordena os trabalhos lá, e é uma série de trabalhos, o Cláudio também trabalha lá, uma série de trabalhos para a juventude, para as famílias, o CRAS está instalado lá. Então, assim, tem as oportunidades. A gente precisa, nós todos aqui, divulgar o trabalho que o CEL tem e ajudar a levar a gente para lá. É pegar pela mão, né, Leandro, e levar lá. Vamos lá conhecer o CEL. É um trabalho muito bonito. A horta comunitária lá na Vila Nova, que está saindo também. Já faço a reivindicação para o secretário, que aqui a operária merece 2 hortas comunitárias, merece uma mais aqui para a região de cima também, e é uma reivindicação antiga, que iniciou o Vitor lá com o seu João da Coff, né? A ideia da horta comunitária. O João da Coff foi um líder há muito tempo aqui da Associação de Moradores. É preciso a gente também fazer uma discussão, e os moradores sabem muito bem disso, sobre o itinerário dos ônibus, que antes passava aqui na operária em vários pontos do bairro, né, Milico? E agora, da noite para o dia, começou a diminuir cada vez mais esses pontos, sendo que a população do bairro aumentou e muito de lá para cá, e o nosso itinerário do ônibus está cada vez menor. Mas a passagem continua sendo um número bem significativo. Então a gente precisa fazer essa discussão de novo, a importância que o bairro tem. As ruas aqui praticamente todas são asfaltadas, então eu não entendo por que os ônibus estão deixando de passar aqui no nosso bairro. Eu preciso fazer uma discussão mais a fundo, e a gente já fez isso na nossa casa, que é para dizer para a empresa de ônibus que ela precisa vender o produto dela. Ela precisa ir na periferia buscar os seus usuários. Ela só passar na Bom Jesus não adianta muito. Ela tem que entrar nos bairros e nas vilas aqui da grande operária para buscar então a população, já que dizem que os ônibus circulam vazios. Então vão atrás, vão à luta, vão entrar nas bielas, nas ruas aqui do nosso bairro, vão buscar os passageiros. Então assim, a gente precisa de mais atividades para a juventude aqui. Vocês virem ali na frente, no muro da Escola Esperança, que aconteceu na semana do hip hop, um lindo trabalho de grafite naqueles muros ali, eu pude acompanhar naquele dia. A gente precisa ampliar essas ideias para que a nossa juventude aqui seja atraída por esses projetos diferenciados que o nosso bairro tem capacidade de fazer, e a gente precisa valorizar cada vez mais. Então encerro a minha fala dando parabéns para cada um e para cada uma que ajudou a construir a história do nosso bairro, dizer que eu tenho orgulho de ter passado a minha juventude aqui, ter iniciado a minha luta política aqui, ter aprendido muito com cada um de vocês. Então, vida longa à operária. Essas minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado. Então, seguimento, próximo vereador inscrito, vereador Sadi. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, o Amauri da Gazeta, o Zé Castro, o homem da Cinderela, de Campo Bom, todos os dias às 6 horas da manhã, já está no ar aquele programa das notícias do Vale do Sino, aonde se encontram os violeiros, só assistir o Zé Castro, sabe, né, que tem show de viola na terça, quarta e sexta e domingo. E eu lá em cima, Zé, te assisto todo dia de manhã, difícil do dia que não te assisto, às 6 horas da manhã lá, tomando chimarrão na Serra, no Alto Petrópolis lá, onde eu trabalho, graças a Deus. Então, todos os dias eu estou lá, estou te assistindo lá em cima, lá, o teu programa lá, e nós tomando chimarrão. Também a Naná, da Operária, que faz esse belo trabalho na Associação de Bairro. Eu falo Associação de Bairro porque eu me criei no 25, vim para Campo Bom, tinha 15 anos, logo fui para o 25 lá, onde participei sempre daquela comunidade lá, Associação de Bairro lá, do 25. E a Naná é uma pessoa que faz aqui na Operária um trabalho muito importante nessa comunidade aqui. Então está de parabéns, Naná. Eu sempre digo, Associação de Bairro, a gente tem que dar os parabéns sempre, e que Deus dê muita saúde e força para tocar a ação de bairro, porque não é fácil. Também temos o Neomar, da Barrinha, da Associação de Bairro lá, aonde faz uns belos trabalhos. Eu estava falando com a Naná recém ali, eu estava falando com o vereador Jair, eu disse, ação de bairro lá, da Barrinha, ou que nem do 25 lá,
80% do que é feito naquele prédio lá da associação é feito pela comunidade. É feito promoção lá para fazer as coisas acontecer lá. 80% do que tem lá daquele prédio lá, de reforma, de tudo tem em cima lá, é em cima de promoção que a Barrinha faz naquela comunidade lá. Então está de parabéns, Neomar, a Magda, nossa presidente do bairro lá. Eu faço parte, só ajudo eles lá naquela associação e com muito orgulho. Tem o Manuel do 25 aí, que é um orgulho muito grande para aquela comunidade lá. Era o presidente até no último mandato, depois o vice-presidente assumiu de presidente, o Manuel de presidente assumiu de vice-presidente daquela comunidade lá. Aonde faz uns belos trabalhos, que não é fácil. Só sabe quem luta na associação de bairro, como é difícil lidar com a associação de bairro, como é difícil transmitir para as pessoas a importância que tem uma associação de bairro. Na Barreira não tinha uma associação de bairro lá. Hoje nós temos um espaço lá para fazer aniversário, fazer batizado, um casamento, qualquer festa, tem um espaço lá que não existia lá. E para contar, senhor presidente, aquela comunidade lá, mais do que eu dediquei naquele bairro lá, de 2001 para cá, tem quase 700 votos lá, eu fiz 83 votos. Lamentável. Lamentável que isso acontece. Eu sempre digo assim, isso aqui não é para sempre, isso é uma coisa passageira. Uns ficam um mandato, outros ficam 2, ficam 3, outros ficam 4, viu? Um só fica 1. E eu tive a honra, agradecer esse povo de Campo Bom, que eu fiquei por 4 mandatos de vereador. Hoje sou suplente de vereador. Então, Manuel, meus parabéns para ti, uma pessoa que eu te admiro. Nós participamos junto daquela comunidade lá. O Neomar lá da Barrinha, lá que é onde eu moro, onde eu faço parte, lá que eu ajudo lá, discutimos as coisas lá, sentemos lá e vamos fazer assim. Graças a Deus tem dado certo naquela associação lá, que nem a Naná também. Então, eu tenho os parabéns para essa pessoa que faz parte da associação, que se dedica no sábado, sai de casa para ajudar a limpar, o varrer, o roçar em roda da associação de bairro. Então, estou de parabéns, pessoal. Eu ia entrar hoje com as indicações, uns pedindo informação, porque aqui na operária, para não fazer muito barulho, então vou entrar, eu vou assumir 2 sessões, essa e mais uma semana que vem, vou entrar semana que vem com os pedidos de informação e também umas indicações ao senhor prefeito Luciano. Porque eu sempre disse, eu nunca fiz indicação no meu tempo de vereador, porque eu sentava com o prefeito lá e discutia as coisas com o prefeito, pedia para o prefeito, falava com o prefeito. Claro, até a última convenção do PMDB, que deu aquele estouro lá, depois não sentei com o prefeito mais, claro, viu? Daí, até lá eu sentava com o prefeito. Então era... E depois daquela convenção não sentemos mais, porque deu aquela guerra lá, né? Tudo contra mim lá, a prefeitura toda contra mim, né? Parecia que eu era um bandidão aquele dia lá, mas tudo certo. Essas coisas acontecem. Então, eu vou entrar com segunda-feira que vem. Porque o senhor prefeito Luciano, com todo o respeito tem por ele, eu liguei para ele umas 4 vezes no ano passado, esse ano liguei 2 vezes. E ele não me atendeu. Se eu estou desconfiado que ele não quer me atender, ou não pode me atender, então eu vou entrar com as indicações para ele. Vou pedir uns pedidos de informação para o prefeito. Porque eu liguei para ele no ano passado umas 4 vezes, esse ano umas 2. Ô, senhor, eu quero falar com o senhor, não, vou te chamar. Até ontem não me chamou. Eu disse assim, eu estou pensando, ele não quer falar comigo ou não pode falar comigo? Então, mas respeito ele, sabe, se não pode ou não quer, a situação é dele também, né? Ele tem seus motivos por não me atender ou não querer me atender. Mas tudo certo, vou entrar com os pedidos de informação semana que vem, daí para ver o que vai me responder. Só isso, muito obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador Alexandre. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência aqui presente, muito boa noite. Já saudaram diversas pessoas, saudar o nosso companheiro de partido, Flavinho, nosso suplente vereador. Eu vou saudar uma pessoa que eu tenho uma admiração grande aqui na operária, que é o Marasca, um grande amigo, uma pessoa que a gente já trabalhou junto na prefeitura, né, Marasca? Sabe tudo, esse homem aqui, sabe também tudo. A operária, graças a Deus, tem diversas pessoas, diversos líderes aqui, que já fizeram muito por esse bairro. Está aí o vereador Milico, que eu admiro, sempre tenho dito que faz um excelente trabalho, e a grande operária é muito bem representada como vereador pelo Milico.
um colega leal, honesto e muito trabalhador dessa grande operária. Um amigão que de anos tenho dentro na Câmara de Vereadores. Estou em saudar o JC, nosso secretário de esportes, e só para falar em cima do que o Tiago falou dessa área de terra aqui, Tiago, eu tive a oportunidade aqui de assistir um jogo aqui. Aqui tinha o Campo do Esperança, era o Campo do Esperança aqui. E na época, JC, leve essa ideia, uma semifinal foi disputada durante a semana aqui, Esperança e Santo Antônio. Perdemos aqui, fomos eliminados. O jogo começou 6 horas, se não me engano, e só para ver o horário agora são 8 horas, o Jair está me dizendo que jogava aqui também. E era um belíssimo campo aqui, um campo de areia, né? Era de pouca grama, mas aqui era isso, né, Marasco? O Campo do Esperança, né? Diversos clássicos, vereadores, foi disputado aqui nessa área. Mas a grande operária sempre teve grandes times, disseram aqui que foi normal o Santo Antônio perder, mas faz parte do jogo, né? Faz parte. Mas sempre sem pênaltis arranjados, sempre na bola, né? Nunca assim, com alguma coisa obscura nos jogos, né? Mas fica essa ideia, JC, né? Quem sabe, né? Hoje, no horário de verão, poderíamos, né, ter algum jogo, né? Eu venho só essa tribuna, vou ser bem breve, que na semana passada, na terça-feira, na segunda para terça, na terça-feira, o nosso partido progressista perdeu uma pessoa muito ilustre, uma ex-vereadora, ex-secretária de assistência social, Selene Iri Adams Tem. E eu venho a essa tribuna só para deixar registrada aqui na Grande Operária, porque a Selene, na época da instalação do Esperança, do Sempre Unidos, mesmo o Aurora já tendo implantado, na época que o Hélio Martin foi prefeito, a Selene já vinha sendo secretária, e depois na época do Kopitic, a Selene teve um papel muito importante como secretária de assistência social. Foi ela que direcionou e comandou todas essas pessoas que no começo vieram a ocupar esses lotes aqui de Esperança, de Sempre Unidos. E foi a minha primeira chefe na prefeitura, em 1983, quando fui para trabalhar na prefeitura, a Selene já era secretária, e tive a oportunidade até de acompanhar, né, quando foi implantado esses loteamentos aqui. Então, eu queria aqui nessa tribuna, né, até o Vila Nova teve uma participação hoje, quando o Tiago fala, né, do Vila Nova, né, me lembro que as telhas do Vila Nova foram trazidas das casas, porque ali foi um loteamento que as casas foram todas iguais, construídas, e as telhas, Mauri, foram trazidas de Santa Catarina, do Morro da Fumaça, porque era uma associação e foi comprada, e lá as telhas de barro eram mais baratas, então foi comprado, os caminhões da prefeitura faziam uma viagem, Sadi, era uma eternidade aqueles caminhões, né, caixa seca que a prefeitura tinha, né, para trazer as telhas de Vila Nova. Mas são histórias, né, e eu queria aqui deixar essa homenagem, relembrar a Selene pela essa mulher guerreira que foi como vereadora, nos deixou aos 74 anos, travou uma luta com essa doença, né, o câncer, né, ela diagnosticou o câncer em maio, me comunicou, eu visitei ela, a gente conversou, dei força, mas foi vencida, né? Então, eu acho que Campo Bom perdeu uma pessoa ilustre mesmo, uma pessoa que teve uma batalha muito grande, né, depois da Selene como secretária. Eu acho que nunca, na época do Kopitic, que nunca foi investido tanto em loteamentos populares como naquela época, né? E a Grande Operária, ela com certeza, quem mora aqui, quem mora no Esperança, no Sempre Unidos, tem uma lembrança, tem a Selene sempre como aquela pessoa que tentava sempre de uma forma especial ajudar as pessoas. Então, só encerro, senhor presidente, dizendo que brevemente
o Partido Progressista entrará nessa casa com uma homenagem para nós lembrarmos essa mulher guerreira, que foi a Selene, como vereadora, como secretária, como uma mulher que sempre olhou para aquelas pessoas mais necessitadas da nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais vereador inscrito para fazer uso da palavra, eu peço ao secretário, na ausência do vice-presidente, peço ao secretário vereador João Paulo, que assuma a presidência e de imediato eu solicito a palavra. Com a palavra o vereador Victor, pelo tempo regimental de 10 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, a imprensa, Rádio Cinderela, Jornal A Gazeta, os internautas que nos assistem nessa noite. Quero citar algumas lideranças aqui, algumas aqui da região, outras de fora, e que vieram aqui assistir essa sessão. A Naná, presidente do bairro, liderança, Miltinho, Celso, Clayson, o Dé, o Mano, o Elias, o Manuel, a Ede, o Marquinhos, o Luiz Fernando, o Alírio, o Pretinho, o Neumar, o Fabiano, o Flavinho, o secretário João Carlos, pessoas aqui das mais diversas localidades. Vejo aqui pessoas da diretoria da COF, da Associação da Vila Nova, da Barrinha, do 25, da Aurora, da Resistência e Luta, Mano, e também da Morada do Sol. Da Metzler também. Esse projeto de descentralização do Legislativo, que a gente está concluindo na sessão de hoje, ela tem por finalidade trazer o Legislativo para o mais perto da comunidade possível. A Câmara está de portas abertas e nós vemos fazendo a cedência da Câmara para diversas atividades das comunidades, das entidades, das associações, dos clubes de serviço, enfim. Estivemos, ao longo desse ano, percorrendo a cidade, na qualidade de presidente do Legislativo e proporcionando uma parceria com a comunidade. Também quero citar aqui o professor Leandro, que coordena o CEL e faz um trabalho bem significativo ali. No sentido de trazer, volto a frisar, as sessões da Câmara para o mais próximo da comunidade, para que as pessoas possam acompanhar o trabalho dos vereadores. Em que pese que as sessões que a gente faz fora da Casa Legislativa, nós geralmente deixamos a pauta muito leve. Semana passada tivemos uma sessão onde votamos a LDO, votamos as emendas, votamos projetos, votamos matérias, e foi uma sessão mais duradoura, uma sessão maior, que é lá na Casa Legislativa. Já de propósito, para limpar a pauta e deixar ela um pouco mais leve quando a gente vem aqui para o bairro. Temos nossas divergências, temos nossas contrariedades, às vezes de um projeto ou outro, aqui, ali, acolá, mas procuramos fazer esse debate com mais profundidade lá na Casa Legislativa. Quando viemos para o bairro, procuramos, de forma mais harmônica, de forma mais tranquila, deixar as matérias mais leves, para que a comunidade entenda que a gente está vindo para o bairro, nos aproximando da comunidade, e que as pautas, digamos, mais encaroçadas, a gente deixa para discutir lá na Casa Legislativa. E vemos cumprindo ao longo desse ano a nossa jornada na presidência da Casa Legislativa, e temos a satisfação de fazer algumas realizações. Uma delas, a que a gente julga mais importante, inclusive, que é a colocação das placas de energia fotovoltaica, que dialoga com a sustentabilidade e economia. No próximo dia 21, estaremos inaugurando a obra das placas de energia fotovoltaica no nosso Legislativo, colocando a nossa cidade e a Casa Legislativa de Campo Bom na história desse país.
Como somos a primeira cidade da América Latina a ter uma ciclovia, por alguns dias de diferença da cidade de Bogotá, capital da Colômbia. Como fomos a primeira cidade a exportar calçado, na época, a empresa franciscana, o Strasburger, também seremos o primeiro legislativo do país a ter 100% de sua energia consumida através da energia solar. É algo que perseguo desde 2010 e que quis o destino que no ano de 2018 eu estivesse na presidência da Casa Legislativa para poder realizar esse feito. Vamos deixar esse feito que vai gerar uma economia anual de aproximadamente 60 mil reais, que poderemos devolver além do que já devolvemos para o Executivo ao longo dos anos, que eu farei e que o presidente Max fez, que o presidente Sadi fez e que os outros presidentes, Alexandre, enfim, que passaram, todos fizeram a sua parte. Convido todos, porque essa atividade será às 18 horas do dia 21, nós estaremos lá recebendo, inclusive convidando as câmaras da região para que se façam presente, suas representações. Estivemos esses dias na Câmara de Novo Hamburgo, onde falamos do assunto, onde discorremos sobre o nosso trabalho aqui na Casa Legislativa e só recebemos elogio. A nossa cidade só recebeu elogio, não só pelo que nós fizemos na Câmara, mas também pelo Executivo, também pela forma como que a nossa comunidade trata dos seus problemas, às vezes um pouco diferente das outras cidades, procurando cuidar um pouco mais da beleza da cidade, mas também cuidando das pessoas, porque elas é que são a essência de tudo isso, não é? Se a saúde não funciona bem, a cidade não funciona bem. Se a geração de emprego não está a contento, a cidade também não está bem. E assim por diante, a educação e outras áreas das mais importantes de uma administração. Fazer gestão é ter responsabilidade. E isto é algo que a gente, passando por esse teste, a gente aprende. Passando por esse teste, a gente tem a certeza de estar fazendo o melhor para a nossa comunidade, que é quem nos paga e que é quem exige, com toda razão, o nosso desempenho e que nós tenhamos que nos dedicar exclusivamente ao trabalho. Por isso, senhor presidente, colegas vereadores e comunidade, eu encerro o meu pronunciamento. Eram essas minhas palavras. Muito obrigado. Passo a presidência ao vereador Victor. Não havendo mais nenhum vereador inscrito, eu convido os vereadores líderes de bancada para que acompanhem até a tribuna o senhor Milton da Silva Ramos, representante da ACOF, Associação Comunitária Floresta Operária e Esperança, e o senhor José Adiel de Oliveira, representante da Associação de Moradores da Ocupação, Resistência e Luta. Estarão no espaço da Tribuna Popular, ocupando esse espaço, cada um deles, respectivamente, o Milton e o Adiel, utilizando por 5 minutos. Peço aos líderes de bancada que recebam. O Milton fala primeiro e o Adiel pode já ficar aqui na mesa aguardando. Passo a palavra por 5 minutos para o líder comunitário Milton da Silva Ramos. Em primeiro lugar, agradecer a todos que estão presentes, em nome da direção da COF, e a presença muito importante da Poder Legislativo no nosso bairro, em nome da presidência e dos senhores vereadores. Gostaria de também lembrar alguns que participaram aqui da COF, o Marquinhos, os que participam hoje, o seu Adão Celso, o seu João da COF, o Patrick e mais membros presentes que não estão aqui. Então eu estou hoje muito feliz também que tem outras pessoas de outros bairros aqui representando, o seu Manuel lá do 25, deixa eu ver quem mais está por aí, o Marquinhos aquela da Morada do Sol, o seu Claes lá da Vila Nova. Para mim é
uma satisfação muito grande estar aqui presente, porque eu me criei nesse bairro, conheço a história desse bairro e também faço parte da luta da COF. Eu acho que hoje esse espaço democrático de levar o legislativo até os bairros mostra o papel tão importante da nossa cidade e do Poder Legislativo. Então, Campo Bom se avança na democracia, isso é muito importante. No momento que nós estamos vivendo no nosso país, onde as ondas extremamente fascistas que dominam nosso poder, que as ideias de democracia a gente construa no dia a dia na nossa comunidade. Então, em nome da COF, eu estou representando aqui, agradeço a todos que estão presentes, e o que eu tenho a dizer é isso, e parabenizar o Poder Legislativo na nossa cidade por essa iniciativa. Muito obrigado. Próximo líder comunitário, José Adiel, usará a tribuna por 5 minutos. Boa noite a todos. Eu sou José, faço parte da Associação dos Moradores de Resistência e Luta. Fica localizado na curva, ali na Avenida São Leopoldo, em Campo Bom. E dizer que agradecer primeiro pela oportunidade, em especial ao Vitor e o Tiago, ali, que sempre acompanharam a nossa luta pela moradia, a administração que entrou agora, que nos apoiou, também nos deu uma força. Vão colocar o pessoal todo lá, com a parceria da cooperativa. E dizer que a luta pela moradia em Campo Bom não vai parar. Nós vamos continuar. Nós vamos ser colocados. Nós temos a nossa associação lá. Nós vamos para outra, mas a nossa ação nós não vamos terminar. Vamos continuar com ela e vamos continuar lutando por habitação em Campo Bom. Que tem como colocar. As administrações anteriores não colocaram porque não quiseram mesmo. Porque nós tínhamos habilitação, foi corrida atrás de terra, tudo para colocar. Não houve parceria, não houve apoio do município para nos ajudar. Como que agora ele só mudou de administração, a gente simplesmente do nada entrou junto numa cooperativa ali e vamos colocar todo o pessoal que está ali na curva. Então tem como fazer. Ele deixa dito que a luta pela moradia em Campo Bom vai continuar. Dependendo de nós, não vai parar. Agradecer a todos pela oportunidade. Muito obrigado. Agradecemos a presença do senhor Milton e do senhor José Adiel, que utilizaram a tribuna popular. E de imediato passo ao secretário João Paulo para que faça a leitura da ordem do dia. Requerimento 146 de 2018, autoria do vereador Max. Seja realizada a poda de árvores que estão atingindo a rede elétrica na rua José Vargas, número 794, no bairro Porto Bloss. Esse pedido, ora apresentado, vem de interesse dos moradores, visto que, devido à altura das árvores, seus galhos acabam tendo contato com os cabos da rede, ocasionando curtos na fiação, deixando os moradores inseguros, tendo em vista os riscos que podem sofrer em suas moradias, devido aos constantes vendavais da região, assim causando prejuízos e transtornos aos moradores. Requerimento 146, 2018, de autoria do vereador Max, está em apreciação. Nenhum vereador inscrito, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários levantes. Aprovado por unanimidade em sua primeira e única votação. Projeto de Lei 110/2018, autoria do Poder Executivo, que altera a redação do caput do artigo 51 da Lei Municipal 4125, alterada pela Lei Municipal 4680 e da outras providências. Na Comissão de Justiça, Redação e Serviços Municipais, 2 votos favoráveis e uma ausência já justificada. E na Comissão de Orçamento, Finanças, Educação e Bem-Estar, 3 votos favoráveis. O parecer jurídico desta casa aponta que não existe nenhum tipo de ilegalidade ou inconstitucionalidade na matéria. Está em apreciação o projeto 110/2018 do Poder Executivo. Nenhum vereador inscrito, está em votação.
Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários levante-se. Aprovado por unanimidade em sua segunda e última votação. Emenda à Lei Orgânica 01 de 2018. Autoria do Poder Executivo. Projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 1, que acrescenta o inciso 6º ao artigo 15º e altera a redação do artigo 34, modificando a ordem dos seus incisos e toda a Lei Orgânica Municipal. Nas comissões, a Comissão de Justiça, Redação e Serviços Municipais, 2 votos favoráveis e uma ausência justificada. Na Comissão de Orçamento, Finanças, Educação e Bem-Estar, 3 votos favoráveis e o parecer jurídico na mesma linha do anterior. Em apreciação, projeto 101 de 2018 do Poder Executivo. Está em apreciação, senhores vereadores e senhora vereadora. Nenhum vereador inscrito, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários levante-se. Aprovado por unanimidade em sua segunda e última votação. Encerrada a ordem do dia, passamos de imediato para o tempo de líder. Nenhum vereador inscrito, passamos de imediato para as explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Gerri. Cinco minutos. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, aos moradores aqui do bairro Operário, aos nossos amigos da Rádio Cinderela. Venho só para esclarecer um pouquinho, sou obrigado a usar o tempo das explicações pessoais, porque ao longo de algumas sessões que têm ocorrido nos bairros, tem se cometido algumas injustiças com as gestões anteriores. E principalmente quando nós falamos na questão da moradia, na questão dos loteamentos populares. E nós vamos começar longe, vereador Alexandre. Nós vamos começar por 1982, loteamento Aurora, 195 lotes. 1983, loteamento Esperança, 237 lotes. 1986, 143 lotes, loteamento Sempre Unidos. 1987, 100 lotes, Vila Nova. 1989, 115 lotes, 4 colônias. Aqui já começava a era PMDB, até ali era a era PP. 1992, loteamento Rio Branco, 145 lotes. 1996, o Nova Aurora, 32 lotes. 2000, no Habitar Brasil, 41 lotes. Morada do Sol 1, 2002, 331 lotes. Morar Melhor, em 2002 também, 24 lotes. Aquele prédio do Par, Dona Augusta, 2007, 144 lotes. O outro do Par, Alto Paulista, 128 lotes, 2007. Morada do Sol 2, 2015, 55 lotes. Os governos que não fizeram nada pela moradia, fizeram 1.690 lotes. Meu boa noite a todos os moradores da Operária, da Grande Operária. Próximo vereador inscrito, vereador Milico. Pode ser daqui, presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, assistência, presidente, na noite de hoje, só para dar uma notícia boa. Sobre a Avenida do Município aqui, entre o Bem Viver e até o All Star ali, na Avenida da CISP. Eu, nos prefeitos anteriores, já tinha feito pedido, e o ano passado o Flávio aprovou um requerimento também pedindo, só que agora já está o edital na rua, e vai ser licitada e vai sair.
Então já está resolvido, vai sair aquela rua ali, aquela avenida ali, vai terminar a poeira. Essa notícia boa que eu tinha para dar para vocês. Obrigado. Vereador Jair? Pois, vereador Max. Senhor presidente, colegas vereadores, faço aqui a saudação ao seu Manuel, do 25 de julho, líder comunitário. Saúdo também o professor Leandro, que cumpre um papel importante lá no céu, conduzindo essa entidade. Saiba que sou fã do seu trabalho. É um mestre respeitado na cidade. Nós estamos indo na tribuna para destacar a importância. Outro dia eu conversava com o vereador Alexandre e o vereador Gerry foi de extrema sabedoria ao citar os vários loteamentos que iniciaram em 1982 no governo falecido Karl Kopitke, seguiu adiante os governos progressistas. O Kopitke foi até de 82 até 88, e vários loteamentos foram feitos. Mas eu quero me ater a algo de importância, senhor presidente. O PP fez e que às vezes passa desapercebido, que foi o loteamento industrial, onde hoje está localizado o Tec Park. Aquele local ali é um local que deve ser ressaltado, pois é de extrema importância para a cidade de Campo Bom. Hoje nós vivemos uma nova etapa no mundo capitalista, onde o próprio Noam Chomsky, que é uma liderança pragmática dos Estados Unidos, ele diz que o capitalismo avançou para o estágio do capitalismo de conhecimento. Ou seja, será necessário Campo Bom continuar investindo em universidade, preparar novos empreendedores. Aí as pessoas dizem assim, mas Jair, mas todo mundo vai ser empreendedor e vai abrir uma empresa? Não. Vários empreendedores podem abrir empresas e gerar emprego. O que nós precisamos colocar em mente é que a nossa cidade, e aí entra algo que o presidente também defende, que nós defendemos no mandato anterior, um planejamento estratégico. Nós precisamos, enquanto sociedade organizada, Leandro, sentar com os pensadores, com os intelectuais, com as universidades, com os empresários, sindicatos e ver o que nós queremos para uma Campo Bom, um projeto de Campo Bom para daqui 25, 30 anos, um projeto a longo prazo para que a nossa cidade avance, cresça e, sobretudo, eu volto a destacar, junto, senhor presidente, com essa questão do planejamento, precisa passar a questão da área do turismo. O turismo, nós precisamos estar atentos, porque ali pela RS 239 passam para Gramado e Canela milhares de carros por ano que não tem, Paulo Pereira, motivação para chegar muitas vezes em Campo Bom, e às vezes passam e nem sabem que passaram por Campo Bom. O turismo de negócio, o corredor da RS 239, juntamente com o planejamento estratégico, vai colocar mais desenvolvimento na nossa cidade. Muito obrigado. Vereador Max, está escrito. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, a imprensa que se faz presente, as lideranças comunitárias, especialmente nesta noite, os internautas da TV Câmara, importante estar em uma sessão descentralizada junto ao seio comunitário, e não tinha pretensão de fazer uso da palavra nesta noite, é por estar cometido de umas dores de garganta, mas diante do espaço democrático, universal e livre que nos permeia a democracia, importante deixar registrado nesta noite, aqui levantado pelo vereador Gerry, nosso companheiro partidário, referente dos loteamentos populares, e também de deixar esclarecido
de forma transparente e também bem avivada na mente de muitos, que nós não podemos, ao longo dessas sessões descentralizadas, estar ouvindo somente uma parte da história. Nós temos que fazer a história por completo. A história por completo, ela se faz que todos os governos, quando se elegem, a preocupação é de fazer a sua parte. Só que é muito mais bonito e transparente e também democrático de reconhecer aqueles que fizeram. Nós não podemos pregar a terra arrasada, porque a sucessão da gestão pública, ela se permeia por conquistas. Os governos do PMDB, agora MDB, e do Progressistas, o PP, contribuíram e muito para essa cidade, para as pessoas terem a sua casa, terem a sua identidade. E eu quero ir um pouco mais longe da importância do parlamento em discorrer e tratar esses temas da moradia. E eu tive a oportunidade, no meu primeiro mandato, de estar, durante 2 anos e alguns meses, secretário de Desenvolvimento Social e Habitação. E nós tivemos um cuidado de cadastrar as famílias da cidade. Tivemos o envolvimento de cadastrar os moradores, homens e mulheres, que moram e que moravam naquela época na curva. Tivemos condições avançadas de ir até o 5º Comar, em Canoas, para fazer projeto da edificação daquele espaço, para possível deixar as famílias ali. E se não me falha a memória, hoje está secretário de Meio Ambiente, João Flávio, e ele participou com a gente desse processo. O mais importante é que nunca se deixou para trás. Se nós estamos hoje, novamente, revendo a lei para votar para a cooperativa lá ter os seus lotes, que foi o governo do PMDB que comprou a área de terra. Nós temos que ser bem franco e verdadeiro. Foi o governo do PMDB que comprou a área de terra. Num momento difícil da cidade, onde uma empresa passava por necessidades de fazer o pagamento de seus funcionários, e lá, mais uma vez, o MDB, da mesma forma que salvou o Philips no passado, estava ajudando o empresário para não demitir e não deixar o seu povo desempregado. Temos que também reconhecer que no ano passado eu estava de presidente, e nós fomos atacados nas redes sociais pelo tão famoso hoje fake news, quando nós devolvemos para o Executivo o projeto de lei da cooperativa, que não estava diante das formas jurídicas que deveriam estar. Disseminaram em todos os cantos da cidade que o presidente era o demônio da história. Se não tivesse feito aquele momento a correção, nós não estaríamos votando hoje. E eu vou um pouco mais longe, e muitas vezes o vereador Jocely trava embates, e na semana passada ele foi muito cauteloso, aonde ele disse que nós éramos prudentes e acometidos de não se vangloriar, porque aquela área de terra que, quando foi comprada pela gestão do MDB, eu tive a oportunidade de assinar, juntamente com o ex-prefeito Faisal, prefeito à época, a compra de área de terras, porque eu era o secretário. Devemos de ter ainda muitos embates a favor das famílias para conquistarem a sua identidade. Para concluir. Mas, por outro lado, teremos que ter embates verdadeiros, para que assim a nossa cidade continue crescendo da forma que ela sempre cresceu, ponderando para fazer a referência que nós somos. E não é diminuindo um, aumentando o outro, aumentando um e diminuindo o outro, que nós vamos chegar para uma sociedade justa e principalmente equilibrada. Senhor presidente, então essas são as minhas palavras. Nenhum vereador mais inscrito para fazer uso da palavra nas explicações pessoais, e nada mais havendo a constar na presente sessão, declaro encerrada a sessão e convoco os senhores vereadores e a senhora vereadora para, em instantes, a sessão extraordinária, deixando também esclarecido que a sessão extraordinária não tem nenhum ônus financeiro para os cofres públicos.
E eu peço a vocês, pois temos apenas um projeto para votar na extraordinária, a pedido do Executivo, que todos fiquem e que no final façamos uma foto aqui das lideranças comunitárias com todos nós vereadores. Está encerrada a presente sessão. Tendo o número regimental de vereadores, declaro aberta a presente sessão extraordinária e convido de imediato o vereador João Paulo para que faça a leitura da ordem do dia. Projeto de Lei 111 de 2018, autoria do Poder Executivo, revoga o inciso 3º do artigo 3º da Lei Municipal 4165, alterada pela Lei Municipal 4838. Caminhamos o presente projeto de lei para a vossa apreciação e deliberação a fim de revogar o dispositivo da Lei Municipal. Pretende-se a alteração em razão da necessidade de adequação dos procedimentos às exigências da Caixa Econômica Federal. Assim, certo de contarmos com vossa compreensão, solicitamos a aprovação do presente projeto de lei. Assina o prefeito em exercício, José Roberto dos Santos. Esse requerimento solicita, então, o regime de urgência e a votação em sessão extraordinária. Está em apreciação, senhores vereadores, o projeto 111 de 2018 do Poder Executivo. Nenhum vereador inscrito? Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários levante-se. Aprovado por unanimidade em sua primeira e única votação. Encerrada a ordem do dia, e nada mais havendo a constar na presente sessão extraordinária, convoco os senhores vereadores e a senhora vereadora para a próxima sessão ordinária, na segunda-feira, dia 12 de novembro, em seu horário regimental, 18h30, na Casa Legislativa. Declaro encerrada a presente sessão, que todos vão em paz e que Deus os acompanhe. Peço que fiquem para a foto.